em um momento da nossa vida, nós recebemos a Tua palavra, nós recebemos ela no nosso coração, nós tomamos posse, nós entregamos a nossa vida a Ti, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, muitas coisas fizeram com que a nossa fé se enfraquecesse. Porque muitas vezes nós oramos e as coisas não aconteceram, nós aguardávamos que as coisas saíssem de uma forma, mas elas saíram de uma outra maneira. Muitas promessas que nós aguardávamos e aguardamos ainda, deixaram de se cumprir, e tudo isso, ó Deus, abalou a nossa fé. Mas nós sabemos que a fé é um muro essencial na nossa vida. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé nós não conseguimos vencer o nosso dia, a nossa semana. Por isso eu te peço, Pai amado e querido, restaura o muro da nossa fé. De alguma maneira, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, que foi liberada aqui. Então nós precisamos identificar essas vozes, saber quando a voz vem de Deus e dizermos amém, assim seja, e sabemos quando a voz vem do diabo, vem de Satanás, e dizer você está repreendido em nome de Jesus. Por isso eu quero hoje, nesse breve estudo aqui, orar pela reconstrução do muro da fé. E você pode escrever aqui, Senhor, restaura a minha fé. Nós precisamos crer em Deus para que a nossa vida seja reconstruída. A Bíblia fala muito a respeito da fé, a respeito da importância de desenvolvermos a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós sempre meditamos e refletimos na palavra de Deus, para que nós obtenhamos do Senhor fé. A vida pode ser muito difícil, irmãos, mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer em Deus, crer que Ele existe e que Ele é o galardoador de todas as coisas. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento. Olha só, eu estou orando pela reconstrução dos muros. Ontem eu orei pela reconstrução da vida espiritual, que é um pilar na vida do cristão, a vida espiritual. E hoje eu estou orando por um outro fundamento, que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza. A fé não é a esperança, é a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Isso é fé. Embora eu não veja, embora muitas vezes eu não sinta, mas eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador e que Ele tem o melhor para a minha vida. Eu quero orar hoje para que o Senhor restaure a sua fé, para que Deus renove a sua fé, para que você saia daqui desse momento de oração com um coração carregado de fé. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Talvez você não esteja vendo as coisas acontecerem ainda, você não esteja percebendo com seus olhos, mas você precisa continuar crendo. No reino de Deus, não é ver para crer. Muitas pessoas são assim. Não, eu preciso ver para eu acreditar. Se eu não ver, eu não acredito. Você já viu pessoas assim? Pois é, no reino de Deus é diferente. Com Deus é diferente. Você precisa crer para ver. Não é ver para crer. Mas quando você crer, você irá ver. Amém? Então, nós precisamos desenvolver, alimentar a nossa fé. Deus quer reconstruir esse muro que para muitas pessoas está derrubado, que é o muro da fé. E esse muro é reconstruído
através da palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é quem nos dá todas as coisas. Então, eu quero orar nesse momento, diante dessa palavra, repreendendo toda palavra do inimigo sobre a sua vida, repreendendo a voz do inimigo na sua vida, repreendendo Satanás e seus demônios, repreendendo a voz da incredulidade que quer tirar você do propósito de Deus e declarar que, como Neemias declarou aqui, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Isso é fé. Ah, você está vendo isso, pastor? Não, eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Com os meus olhos espirituais, eu vejo Deus reconstruindo os muros na vida de muitas pessoas. E naquela área onde você está terrivelmente arrasado, abalado, destruído, Deus pode promover uma reconstrução. Então eu quero convidar você para orar comigo nesse momento sobre essa palavra. Nós precisamos aprender a orar sobre a palavra de Deus. Não é orar assim, aquilo que vem na minha cabeça, vou inventar um negócio aqui. Não. É diferente quando nós oramos a palavra. Quando nós oramos sobre a palavra. Porque aí nós estamos declarando as promessas de Deus. E Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Mas Ele vela para que a sua palavra seja cumprida. E a palavra liberada, ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi destinada. A palavra de Deus não volta vazia, não volta vazia. Então creia nisso, meu irmão, minha irmã. Vamos orar em nome de Jesus. Você pode colocar aí, se você quiser, o seu pedido de oração. Mas eu estou pedindo que você escreva essa frase. Senhor, restaura o muro da minha fé. Restaura o muro da minha fé. Porque a fé é um fundamento firme. A fé é uma coluna na qual nós podemos nos apoiar. Ainda que não estejamos vendo, ainda que não estejamos sentindo, mas nós cremos. Nós cremos. E essa fé, ainda que seja pequena, ela tem o poder de operar grandes maravilhas. Amém? No nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos clamar a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Deus amado e querido, eu quero orar a Ti nesse momento, agradecendo ao Senhor pela Tua palavra, agradecendo ao Senhor por essas pessoas que acompanham essa mensagem e colocar diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Deus, restaura os muros da nossa fé. Restaura os muros da nossa fé. Em um momento da nossa vida, nós recebemos a Tua palavra, nós recebemos ela no nosso coração, nós tomamos posse, nós entregamos a nossa vida a Ti, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, muitas coisas fizeram com que a nossa fé se enfraquecesse. Porque muitas vezes nós oramos e as coisas não aconteceram, nós aguardávamos que as coisas saíssem de uma forma, mas elas saíram de uma outra maneira. Muitas promessas que nós aguardávamos e aguardamos ainda, deixaram de se cumprir e tudo isso, ó Deus, abalou a nossa fé. Mas nós sabemos que a fé é um muro essencial na nossa vida. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé nós não conseguimos vencer o nosso dia, a nossa semana. Por isso eu te peço, Pai amado e querido, restaura o muro da nossa fé. De alguma maneira, através do Teu Espírito, através da Tua palavra que foi liberada aqui, nós queremos ser cheios de fé. Nós queremos ter uma fé
suficiente para mover as montanhas que estão diante de nós. Em nome de Jesus, Deus, nós tomamos posse da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é o Deus que fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós decidimos nos levantar e agir, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Mas sabemos que quem fará essa grande obra, quem sustentará essa reconstrução é o Senhor. Nós temos fé nessa palavra e nessa promessa. Visita essa família, essa casa, essa pessoa que está me ouvindo, cujos muros foram destruídos, e restaura, Senhor, os pilares dessa família. Em nome de Jesus, restaura a fé dessa pessoa, que ela possa voltar a crer como ela cria antes, que ela acredite novamente no milagre que o Senhor irá promover aí nessa casa. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem porque ela tem o poder de transformar a vida de alguém. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. Se você quiser e puder, seja membro do canal e na descrição do vídeo tem várias formas de você apoiar esse projeto evangelístico. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, Ministério Minuto com Deus. E é sempre uma honra para mim, uma alegria poder ter esse espaço aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito através do nosso ministério, através desse canal de comunicação que são as redes sociais, especialmente o YouTube, que tem crescido bastante, para honra e glória de Jesus. Por isso eu sempre peço aqui no começo dos meus vídeos que você deixe o seu like no vídeo, que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e que você compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador. A palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Isso é fato. Muitas pessoas no mundo inteiro já foram transformadas pela palavra do Senhor. E quando você compartilha a mensagem, você está contribuindo para isso. Você está fazendo com que pessoas sejam alcançadas e transformadas para a glória de Deus. Eu peço a você também, se você ainda não fez isso, que você baixe o nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo agora para você baixar no celular, tanto na versão iOS como na versão Android, que é o Minuto com Deus. Baixa lá que está muito legal o nosso aplicativo, tem muitas novidades, tem as mensagens em texto, que algumas pessoas gostam, além de ouvir, de ler o texto. E eu peço também que você conheça a nossa loja online, minutocomdeus.net. Lá tem as nossas canecas, tem os nossos livros, Eu vou mostrar só um aqui, O Seu Tempo é Agora, livro de mensagens diárias devocionais. Então, em minutocomdeus.net você tem acesso aos nossos produtos e você pode adquirir, no nome de Jesus. Amém? Escreva aqui nos comentários, escreva o seu nome, o lugar de onde você está falando, coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida, eu quero fazer uma oração por você. E o último recado aqui. Eu quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que nos ajudam, seja compartilhando as mensagens,
pessoas que têm os seus grupos de WhatsApp que compartilham as mensagens Minuto com Deus, pessoas que nos enviam ofertas através do nosso Pix, que nos mandam dízimos, que Deus multiplique de uma forma poderosa na sua vida, no nome de Jesus. Eu louvo a Deus por todas essas pessoas que entenderam esse projeto como um ministério e que nos ajudam a manter essa obra. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos para a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você. O tema dessa mensagem é a recompensa dos justos. A recompensa dos justos. Eu estive refletindo, e eu queria compartilhar com você algumas reflexões que eu fiz que me edificaram muito e eu tenho certeza que vão edificar também a sua vida. Até que ponto vale a pena servir a Deus? Até que ponto vale a pena servirmos a Deus? Você já se fez essa pergunta? Às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas, em expressar isso, mas eu tenho certeza que todos nós, algum dia, já fizemos essa pergunta a nós mesmos. Todos nós já tivemos essa dúvida no nosso coração. Principalmente quando a gente enfrenta problemas difíceis. E aí nós oramos, nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus, mas muitas vezes recebemos como resposta somente o silêncio. E aí novamente vem a dúvida no nosso coração. Puxa vida, até que ponto vale a pena eu estar servindo a Deus? Eu estar abrindo mão de tantas coisas nesse mundo para servir a Deus, sendo que eu tenho problemas tão grandes quanto as demais pessoas. Eu passo por lutas tanto quanto as outras pessoas. Muitas vezes nós já nos questionamos o porquê de termos tantas dificuldades, de passarmos por tantas tribulações, enquanto nós olhamos ao nosso redor e percebemos que algumas pessoas que nem se importam com Deus estão se dando melhor na vida do que nós. Você já teve essa impressão de que tudo que você conquistou nessa vida, ou tudo que você está tentando construir, parece que tem um grau de dificuldade maior do que o normal? Parece que o nosso casamento tem mais lutas do que o casamento dos outros? Parece que os nossos filhos dão mais trabalho do que os filhos dos outros? Parece que a nossa igreja é pior do que as outras. Você já teve essa impressão? Parece que algumas pessoas têm mais satisfação no seu trabalho do que a gente. O nosso trabalho dá a impressão de que é pelejado, de que é um negócio arrastado. A nossa vida parece que é mais difícil. Muitas vezes nós temos essa impressão. E aí na nossa mente vem essa dúvida. Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Será que vale a pena mesmo andar nesse caminho, que é um caminho estreito, que é um caminho difícil, que é um caminho de renúncia? Nós ficamos com a nítida impressão de que o nosso sofrimento é maior. Mesmo que a gente esteja servindo a Deus, mesmo que nos dediquemos à igreja, mesmo que estejamos envolvidos com a obra de Deus, ou ainda mesmo que estejamos
procurando andar em obediência ao Senhor. Mesmo assim, às vezes ficamos com a impressão de que Deus se esqueceu de nós. E ficamos com a sensação de que fomos abandonados à própria sorte aqui nesse mundo. Nós começamos a nos comparar com as outras pessoas e percebemos que elas conseguem romper, conseguem avançar, enquanto nós estamos estagnados. E quando damos um passo para frente, parece que damos 2 passos para trás. Você já se sentiu assim? Seja honesto consigo mesmo. Não tente pagar de santo, né? Porque eu sei que ninguém é santo demais. Todos nós já tivemos sentimentos ruins, pensamentos contrários, que não condizem com a palavra de Deus. Todos nós já fomos acometidos por esse sentimento. Um dia, um homem chamado Asaf teve esse sentimento. E ele então escreveu Salmos 73. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Salmos 73. Eu quero ler alguns versículos desse salmo, para a gente poder entender um pouquinho desse sentimento de comparação, que muitas vezes nos provoca um desânimo. Parece que nós temos a impressão de estarmos num retrocesso, quando muitas pessoas estão avançando, progredindo, conquistando. Nós estamos estagnados ou nós estamos regredindo. Asaf escreveu mais ou menos isso em Salmos 73. Eu quero ler primeiramente do verso 1 ao verso 5. Quero que você acompanhe essa leitura comigo. Ele começa dizendo assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Asaf está dizendo aqui que ele quase se desviou da fé. Ele quase abandonou a jornada da fé. E no verso 3 ele começa a explicar por quê. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Aqui eu comecei a refletir e fazer uma comparação com as redes sociais. Quando nós vamos para as redes sociais, que para muitas pessoas virou um lugar de ostentação, de se mostrar, de mostrar para as pessoas o quanto nós estamos bem, porque ninguém posta desgraça na rede social, mas nós só postamos coisas boas. Nós queremos registrar os momentos felizes, e eu não estou dizendo que é errado registrar os momentos felizes. Isso é bom cultivar memórias positivas, é bom guardar no nosso coração as coisas boas que acontecem conosco. Mas o que eu estou dizendo é que por trás dessa vida que só mostra as bênçãos que recebemos, existe também frustração, existe depressão, existe angústia, existe sofrimento, dor, tristeza. Mas essas coisas não ganham destaque nas redes sociais. E aqui,
Asaf teve a impressão de que essas pessoas não sofrem. Desculpa. Ele diz: eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade deles. Eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Quanto engano aqui, né, nessa expressão de Asaf. O quanto ele se engana com as pessoas. Porque, no fundo, nós sabemos que todas as pessoas estão sujeitas a passarem pelas tempestades da vida, pelos desertos da vida. Só que a diferença é que quando eu e você passamos por momentos ruins, nós podemos nos apegar a Deus. Nós podemos nos firmar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Nós temos dentro de nós o consolo do Espírito Santo. E muitas pessoas que andam com Deus, quando passam por tempos de adversidade, ela só vê trevas, ela não vê uma esperança, porque elas estão sem Deus. Muitas pessoas afirmam que possuem fé. A maioria das pessoas, se você perguntar para elas assim, você tem fé? Ela vai dizer, sim, eu tenho fé. O problema é que as pessoas têm fé em muitas coisas. Presta atenção, eu não quero criticar a fé de ninguém, eu não sou ninguém para julgar a sua fé, mas eu quero mencionar aqui algumas coisas para exemplificar o que eu quero que você entenda através dessa mensagem. Por exemplo, algumas pessoas têm fé no universo. Você já viu pessoas assim? Como se o universo fosse um ser pessoal. Aí as pessoas conversam com o universo. Elas pedem coisas para o universo. Mas eu não vejo nenhum argumento, eu não vejo nenhuma base sólida, nenhum manuscrito milenar que me leve a crer no poder do universo. Eu já vi pessoas postando na rede social, quando elas conquistam alguma coisa, aí elas colocam assim, obrigado universo. Você já viu falar isso? Já viu pessoas dizerem assim, o universo está conspirando a meu favor. O universo está a meu favor. Esse tipo de fé é chamada de panteísmo, que vem da palavra grega pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Ou seja, tudo é Deus. O panteísmo não acredita que exista um ser personificado acima de tudo e de todos, criador de todas as coisas. Para essas pessoas, as panteístas, o universo é Deus. A natureza é Deus. O sol é um Deus. O mar é Deus. Quantas vezes você já viu ou ouviu pessoas dizendo que quando chegam na praia, elas pedem licença para o mar? Você já viu isso? Eu já vi. Eu já vi em caravana de crente indo para a praia e a pessoa fala assim, ó, tem que pedir licença para o mar, para entrar no mar. Então, é como se o mar fosse um ser pessoal. Talvez você mesmo que está ouvindo já fez isso ou faça isso até hoje. Quantas pessoas pregam que quando a gente quer conquistar algo, se nós repetirmos essa coisa muitas vezes, o universo vai trazer aquilo para nós. Eu já vi pessoas inteligentes, sensatas, falando isso, crendo nisso. Então, se você perguntar para uma pessoa
que crê dessa maneira, se você perguntar para ela assim, você tem fé? Ela vai responder, claro que sim. Mas ela simplesmente desconsidera aquilo que a Bíblia diz a respeito da fé. Eu me lembro que numa época da minha vida, quando eu e a minha esposa ainda não éramos cristãos evangélicos, que nós nos envolvemos com o esoterismo. Eu me lembro bem disso. O esoterismo pode ser definido como um conjunto de práticas, de rituais e crenças. E isso inclui, assim, uma infinidade de coisas, como, por exemplo, astrologia, que é o estudo dos astros, de onde vem o horóscopo, cabala, quiromancia, que é a leitura das mãos. Eu estive envolvido uma época com o esoterismo, mapa astral, tarô, numerologia, runas e tantas outras crenças. E eu me lembrei que em uma dessas reuniões, das quais eu participei, ligadas a esse movimento esotérico, a pessoa que era o guru lá do lugar, eu não sei dizer mais qual é o nome correto, se é o líder espiritual, a pessoa que conduzia aquele trabalho, em uma dessas sessões, ela me deu um saquinho assim, com a ponta amarrada, com uma cordinha, tipo um cadarço, e que tinha algumas coisas dentro desse saquinho. Ela chamava aquilo de patuá. E ela me deu aquele patuá e falou que eu tinha que andar com aquilo dentro da minha carteira, porque aquilo ali era a minha proteção. Ela estava me orientando para que eu tivesse fé naquele saquinho e colocasse ele dentro da minha carteira, porque aquilo ali iria me proteger. Eu não era cristão evangélico, eu tinha vindo do catolicismo, eu não conhecia nada a respeito da Bíblia, mas mesmo assim, com todo o meu desconhecimento, eu olhei para aquele negócio e na minha ignorância eu pensei comigo assim, quer dizer que isso aqui é a minha proteção? Eu pensei assim, poxa, eu estou perdido, porque isso aqui é que vai me proteger? Ou seja, a minha fé se resume a isso aqui? Como eu falei, eu quero ressaltar aqui, eu não quero criticar ninguém por causa da sua crença, porque eu sei que muitas pessoas que não pertencem às igrejas evangélicas e nem católicas acompanham o Minuto com Deus, mas o que eu quero dizer é que a fé mencionada aqui na Bíblia, na palavra de Deus, não é a fé em um objeto, não é a fé em uma imagem, não é a fé no universo, nos astros. A fé da qual o escritor de Hebreus fala é a fé em um único e soberano Deus, que criou o homem, que criou o universo e tudo que existe. Ah, pastor, mas a ciência, em alguns momentos, não bate com o relato bíblico. É aí que tem que entrar a nossa fé. Nem tudo nós vamos entender agora, irmãos, porque a fé não está ligada à maneira racional como nós compreendemos as coisas. A fé não está condicionada às leis da física, às leis da natureza. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou uma pessoa, ou quando a palavra diz que ele permitiu que um dos seus discípulos andasse por cima das águas, nós precisamos ter fé para acreditar nisso. Porque pela nossa lógica, essas coisas são impossíveis de acontecer. Tem um momento
depois da ressurreição de Jesus, que os discípulos estavam reunidos a portas trancadas e de repente Jesus aparece no meio deles. Jesus não entrou pela porta, porque o Evangelho de João diz que eles estavam reunidos a portas trancadas. Então Jesus desafia as leis da física. É como se ele se desmaterializasse onde ele estava e se materializasse ali, onde eles estavam. E eles ficaram assustados, achando que era um fantasma, um espírito, porque Jesus não estava condicionado e não está, até hoje, às leis da física. Portanto, eu quero continuar essa palavra aqui, convidando você a ter fé em Deus. A ter fé em Deus e no seu Filho Jesus. Eu quero desafiar você a crer que o impossível pode acontecer. Talvez você chegou aqui até essa transmissão por uma coincidência, de Deus na sua vida, com um problema que você considera impossível de ser solucionado. Talvez você esteja passando por uma situação que aos olhos humanos já não tem mais solução. Mas aí eu estou falando de uma fé que desafia a lógica, que desafia a ciência, que desafia as leis que nós conhecemos, que desafia as circunstâncias. Essa é a fé que Deus nos convida a ter. Amém? Então, você pode crer no impossível. Você pode crer que o impossível pode acontecer. Não por causa das forças do universo ou das forças ocultas que nós desconhecemos, mas baseados na certeza e não na esperança. Lembra que eu li no começo aqui? A fé é a certeza. Então, eu quero convidar você a receber essa certeza de Deus no seu coração. A certeza de que o Senhor existe, a certeza de que Ele é quem nos oferece as coisas boas e as coisas más também. Lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível servir a Deus. Para a gente se aproximar de Deus, a primeira coisa é crer que Ele existe. Eu convido você a receber essa fé no seu coração.